Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos. A gente vai começar aqui uma live que dá vontade de falar live do meio-dia, mas hoje, especialmente, ela não é uma live do meio-dia, ela é uma live das 8 da noite. Bateu vontade de fazer essa live aqui, é uma live bem especial, com conteúdo muito especial. Eu tava conversando com o Renan hoje mais cedo e meio chateada porque não tinha feito a live tradicional do meio-dia de ontem. E a gente sentiu vontade de então entrar hoje ao vivo às 8 horas para conversar com vocês. E vai ser um conteúdo muito importante e interessante. Eu acredito que vão ter muitos insights, inclusive para quem quiser, já recomendo passar pegando um papel e caneta ou alguma coisa que você goste de anotar, porque eu pretendo fazer uma entrega de conteúdo bem legal por aqui. E o Renan vai começar, tá? Bom, vamos lá, aceitar. Te aceitei aqui, Renan. Vamos ver se você entra. Alô, estão me Aê, vendo? sim! Maravilha, Muito bonita boa essa sua noite, nova boa noite. iluminação. Pois é, coloquei uma luzinha aqui, uma luzinha de fundo, só para dar um. Entendeu? Chiquérrimo. Chiquérrimo. É E, isso. Renan, eu tô contando aqui pro pessoal que, né, habitualmente a gente faz as lives ao meio-dia, mas que devido à viagem que eu tava, a gente não conseguiu fazer essa live e a gente ficou com vontade de bater esse papo por aqui, que o conteúdo tá bem legal de hoje, né? É isso aí. Até porque a Fran, ela tá viajando bastante, né? Várias palestras aí pelo Brasil. Então a gente meio que tem que adaptar a nossa agenda, essas palestras aí, mas a gente gosta muito de fazer a live. Hoje, assim, agora não é meio-dia, mas essa é a live do meio-dia sem ser meio-dia. Então, para quem não sabe, a gente faz lives terça e quintas, né, ao meio-dia sempre. Quando, é claro, para não estar em viagem. Então, e a gente tenta sempre fazer algum outro dia também, para que vocês também não fiquem sem conteúdo. E como eu sei que aqui tem muita gente nova, até porque na semana que vem a gente vai fazer a maratona Prescreva Sem Medo, então eu sei que muita gente que está aqui veio dos anúncios que nós fizemos. Então eu queria que você, Fran, lá, teve gente aqui ó, que participou da sua palestra, inclusive. Eu quero que você fale, Fran, quem é você e o que você faz para as pessoas que nunca te viram ainda. Maravilha. Bom, então eu sou a Fran Castro, eu sou farmacêutica. Me reconheço, Renan, como farmacêutica magistral, tá? Porque trabalhei muitos anos dentro de farmácia magistral e também trabalhei bastante atuando na questão de visitação, que tem gente que conhece como propagandista, visitador, qualquer nome desse, representante, né? Só que o ponto, Renan, é que dentro dessa minha atuação como propagandista, eu gostava muito de ensinar os prescritores, porque a gente percebe muito rápido que a faculdade não ensina a prescrever produtos manipulados personalizados. Aí eu já explico o que é manipulado personalizado para quem está chegando agora caindo de paraquedas. Mas, Renan, depois de um tempo, me tornei farmacêutica clínica também. A nossa legislação da farmácia clínica está completando 10 anos, para quem não sabe, né? Só que é um comemora aqui com uma luta de lá, porque ainda tem muita gente, até mesmo formado em farmácia, que não conhece a legislação, não sabe sobre a possibilidade da atuação clínica do farmacêutico. E hoje, inclusive, um dos farmacêuticos clínicos que eu mais admiro no nosso país, que é meu colega aí da nova geração, igual eu, o professor Mário Rezende, mencionou a gente lá nos stories dele, falando, recomendando, considerando a gente o único curso especializado em ensinar prescrição de produtos manipulados. É um prazer ser mencionada nesse ponto, porque, Renan, eu sempre falo para as pessoas, né, que quando eu estou numa palestra, quando eu estou dando uma aula num congresso, quando eu estou até nos cursos, em live, eu estou sempre falando isso. Ensinar a prescrever produtos manipulados personalizados, ou seja, levar a saúde personalizada para o maior número de pessoas do Brasil, é a minha meta, é a minha missão, faz parte do meu princípio, do meu ikigai, o que vocês quiserem chamar, tá? Só que, Renan, eu, como farmacêutica clínica, atendendo dentro de consultório, não vou chegar nessa meta de pulverizar
tanto a farmácia magistral e o atendimento clínico personalizado, que eu chamo de N igual a 1. Quem caiu de paraquedas está escutando um monte de nome, a gente já vai esclarecendo, tá? Mas até aproveito para corrigir minha frase. Cair de paraquedas pode até ser uma expressão que a gente usa, mas não acredito, sabia, Renan? Eu sou muito mais do ponto que se você chegou aqui é porque é para você estar aqui, tá? E aí, se você concorda comigo, quem concorda comigo que se você chegou aqui é porque você deveria estar aqui, dá um oi aqui nos comentários, só para eu saber se vocês estão me acompanhando, beleza? E aí, Renan, complementando e finalizando essa tua primeira pergunta, eu sou uma pessoa que amo compartilhar, amo falar. Então, o Renan faz uma pergunta minúscula e eu respondo por 5 horas, porque eu não tô aqui só para dizer assim, é isso, façam. Não, eu tô aqui para mostrar como faz, como que a gente caminha juntos. E por isso que nessa live eu tô me propondo a revelar coisas extremamente... Ai, cara, conteúdo Pagáveis. pagáveis e muito. A pessoa que entendeu o que a gente vai falar aqui vai perceber muito valor em aprender com a gente. Porque hoje, Renan, uma coisa muito séria que a gente tem que fazer e que a gente fica aqui sempre trazendo, né, para o pessoal, é que as pessoas falam, eu nunca aprendi isso, eu não tive isso na faculdade. Tá, beleza. Mas o que você vai fazer com isso? Vai ficar lá parado um tempo? Você não teve na faculdade, mas você já saiu da faculdade, né? E a vida continua, né? Existe vida após a faculdade. Então, segue estudando, continua se especializando, tá? Então, isso a gente vê em todas as áreas, né, Renan? Eu e o Renan, pra quem não sabe, nosso hobby é dançar. A gente faz dança de salão há muitos anos, o que é a nossa paixão. E tem gente que fala, queria tanto saber dançar. Tá, existe escola pra isso, né? Então, tipo, eu não vou na escola porque eu não sei dançar. Oi? Então, você vai numa escola para aprender a dançar. Você vem fazer uma aula de prescrição de produtos personalizados, manipulados, para aprender a prescrever manipulado personalizado. Então, convite aí geral para a galera. Esvazia a xicarazinha mental. Vem com tudo para essa live / aula que a gente vai te entregar muito conteúdo hoje. Beleza? Lembrando que, apesar de a Fran ser farmacêutica e muitos farmacêuticos nos seguirem aqui, tudo o que a Fran ensina não é somente para farmacêuticos, é também para médicos, nutris, biomédicos, fisioterapeutas, enfim, profissionais que tenham um potencial de prescrição, e não só eles, mas também o pessoal da estética que tem um potencial de indicação, né? Mas sim, isso tudo a gente também fala em aula, não é o tema disso agora. O que a gente vai abordar hoje, né, seria o raciocínio clínico na escolha das doses. Isso é uma coisa que a gente percebe que muita gente tem muita dúvida, né, e pergunta bastante, então por isso que a gente resolveu fazer essa live Ô, aqui. Renan, manda aquele escritinho para eu fixar. Tá. E no computador talvez seja mais fácil para você. Aproveitando, o Eric trouxe aqui uma questão bem legal. As pessoas ficam apenas na vontade e não viram a chavinha. Então tem que entender o que é essa tua vontade. Eu queria muito aprender a prescrever manipulado personalizado, mas não vai para ação, porque não sabe nem por onde começar. Tô te avisando, já tem por onde começar. A gente ensina isso ativamente. Essa é a nossa função nesse universo de produtos manipulados. E quando eu falo, galera, manipulado personalizado, vocês vão entender ao longo do tempo que vocês começarem a consumir conteúdo aqui do Eu Prescrevo Manipulados, ou principalmente para quem se tornar aluno nosso, né? Para quem passar lá pela maratona, depois da maratona a gente abre vagas para as mentorias e também para vocês assistirem às aulas gravadas, né? A mentoria é aquele momento que a gente tira dúvida todo mês, todo mundo junto, é muito legal. E tem todo o conteúdo gravado e muito mais. Um dia a gente explica isso lá na aula da maratona, a gente explica. Para essa galera, Renan, eles vão perceber que existem 2 maneiras de prescrever manipulado. Você pode simplesmente copiar uma fórmula e sair reproduzindo ela para todos os teus pacientes. E sim, você está prescrevendo manipulado. Mas olha a minha cara, eu espero estar fazendo uma cara horrível para vocês. Entendeu? Porque isso não é personalização. Isso é copiar uma fórmula
e reproduzir para várias pessoas. O que eu gosto de ensinar é algo muito único. É ensinar a fazer a melhor anamnese, a ter a melhor escolha de dose. E por isso que hoje, nessa live, a gente vai falar disso. Porque você precisa desenvolver raciocínio clínico para prescrever manipulado personalizado, a partir da anamnese. Uhum. Beleza? Inclusive, olha só, a Cláudia aqui falando, a Fran explode nosso cérebro com a comunidade. Melhor investimento que já fiz. Ela é nossa aluna também. Bom, mas então, para a gente introduzir esse tema, a pergunta que eu preparei aqui: como o raciocínio clínico influencia na escolha da dosagem na prescrição personalizada? Bom, temos umas 5 horas para falar sobre isso ou não? Com convidade nós temos, aqui vai ter que dar uma Beleza. enxugada. Tá. O que acontece, né, Renan? Pensando, então, no raciocínio clínico, o que é o raciocínio clínico? É tudo que passa na minha cabeça durante uma consulta, tá? Baseado, obviamente, pautado, obviamente, em estudo científico, vivência clínica, tá? E o que eu sei, o que eu já fiz, como que eu posso agir com cada paciente. Mas nesse momento do raciocínio clínico, o que me dá de informação para eu levar ele para o caminho A ou para o caminho B? O que o paciente me fala, entende? Então, no raciocínio clínico, quando eu desenvolvo ele, a primeira coisa, não existe, cara, eu anotaria essa frase, não existe raciocínio clínico sem escuta ativa. Não existe. Não existe. Não existe. Tá? Então, começa lá na escuta ativa. E se você é um profissional da saúde que já atende em clínica, já atende há anos paciente e já tem o raciocínio clínico, quer dizer, já tem a escuta ativa desenvolvida, o que falta para complementar? Então, a gente falou que não existe raciocínio clínico sem escuta ativa. O que é a outra parte para fechar esse conjunto? É eu saber quais são as possibilidades de tratamento olhando para a individualidade desse paciente que eu capturei aonde? Na anamnese, na escutativa, entendeu? Então, essa escutativa, claro que ela vai ser impactada por muitas coisas, inclusive por como que você conduz a sua anamnese. E já adianto, quem conduz a anamnese com ficha tá bem ultrapassado. Não tem boa percepção de valor em conduzir a anamnese com ficha, tá? Você pode sim ter algumas perguntas para te pautar que você não gosta de esquecer de jeito nenhum dessas perguntas. Mas não fica ali igual um robô, porque se você ficar igual um robô vai te substituir. E a gente está muito, muito, muito próximo disso, tá? Muito próximo disso. Então, entendeu aqui, né? Boas perguntas, boa anamnese, técnica de comunicação e principalmente técnica de escuta ativa. Se você tem tudo isso, sabe fazer rapport com o paciente, sabe acolher o paciente, sabe quebrar gelo para entrar em assuntos de tabu, como libido, como fezes, tá? Beleza. Aí o que falta do outro lado? Falta você saber quais são as ferramentas disponíveis no mercado magistral para você agir. Porque tem muita gente, Renan, que prescreve manipulado, mas está super desatualizado. Tá parado há sei lá em que ano, em que década. Entende? Tá prescrevendo a mesmice. E o mercado da farmácia e manipulação, o mercado magistral, ele se atualiza muito e muito rápido. Por isso que eu sempre digo, é importante, pega isso, falei que é para anotar coisas hoje. É importante que você siga o perfil dos fornecedores magistrais. Você não sabe nem o que é fornecedor magistral? É alguém que pega lá do fabricante, posiciona o produto com estudos científicos, muitas vezes, estudos clínicos, muitas vezes, evidências, cria material técnico para isso e fraciona em quantidade para a farmácia de manipulação comprar, tá? Então, antes do fabricante, eu tenho... Desculpa, depois do fabricante... Desculpa a confusão. Depois do fabricante, eu tenho o fornecedor. Se o fornecedor é quem traz um monte de produto para o meu mercado magistral e eu quero conhecer produtos novos, o que eu devo fazer? Seguir as redes sociais deles, porque eles são muito atualizados. Muito. Eles postam direto.
Gente, geralmente eu, que me considero muito atualizada no mercado magistral, conheço o produto exatamente da mesma maneira com que você pode conhecer o produto. Ninguém liga e fala, ô Fran, a gente vai lançar. Ah, tá, de vez em quando acontece, porque eles querem que eu seja speaker, querem que eu mostre o produto. Mas não é assim toda hora. Eles postam lá na rede social e eu tô todos os dias fazendo um check de tudo que tem lá, tá? Então, tem o produto novo. Claro que eu não vou ficar com o texto da rede social. Eu vou pegar a lâmina técnica e depois eu vou fazer o quê? Da lâmina técnica, pegar os artigos referenciados e ler eles também. Aí eu me aprofundei mesmo. Entendeu que tem 3 níveis? Eu posso descobrir o nome do produto, isso eu descubro rolando Instagram. Eu posso ler a lâmina do produto e falar, eita, entendi um pouco do mecanismo de ação, entendi que dose terapêutica, ó, a gente começou a entrar no assunto. Entendi que dose terapêutica existe de margem, entendi se é de uso oral ou uso tópico, entendi se ele tem algum diferencial com relação à entrega, né? Ou, por exemplo, entrega que eu quero dizer, a biodisponibilidade, tá? Ou conservar, ou farmacotécnica, certo? E depois disso, Renan, eu olho lá, tem as referências e os materiais científicos citados na própria lâmina. E leio isso também. Aí eu entendi aquele ativo. Tá? Uhum. Eu preciso ter a escutativa, blá, 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 todo o manejo com o paciente na minha frente, né? Toda a parte de anamnese. E eu preciso ter o conhecimento do que fazer. Assim, isso aqui vai impactar na decisão da dose terapêutica. Se eu não tenho um ou outro, eu não sei escolher a dose terapêutica. Eu não sei o que eu quero prescrever, então eu não sei em que dose. Eu não sei quem é o paciente, quais são as particularidades e se aquela queixa que eu estou tratando é uma queixa muito aguda ou é algo crônico, tá lá há 5 anos. Eu não sei o peso do paciente se eu não entender e conversar com ele. E às vezes o peso não diz tudo, porque eu tenho que separar peso de composição corporal também. Idade também vai impactar, tá? Intolerâncias e também alergias podem impactar. Preferências, Renan. Preferências, a gente tem que respeitar o nosso paciente. É muito raro no meu vocabulário, nas minhas frases, eu usar isso aqui, ó, tem que. E eu tô usando. A gente tem que respeitar as escolhas do paciente. Então, se o paciente é vegano, não importa quantos artigos de ômega 3 você tenha na mão. O paciente vai falar, eu não vou utilizar esse treco do ômega 3 proveniente do peixe. Mas eu quero o ômega 3. Ah, beleza. Então tá bom. Você quer, você já pôs na tua cabecinha. Você tá lá. A gente já vai chegar na dose. Aí você vai ter que descobrir antes da dose o quê? Ah, tá, mas o ômega 3 para o paciente vegano vai ser proveniente do quê? Existe? Então você já olhou na anamnese a particularidade dele. Você já viu que não vai ser básico, não vai ser no de sempre. Tem que ter alguma coisa especial. O que é essa coisa especial? Existe matéria-prima para suprir essa demanda de mercado? Existe. Para quem está aí com papel e caneta na mão, escreve aí. Quero prescrever ômega 3 para paciente vegano. Preciso estudar sobre. Quem que me fala aí? Será que alguém tá ligado? Ai, ai, ai. Tem aluno aí, ó. Quer saber se os alunos estão aí. Seaberry, tá? Então, pode colocar Cia Berry. E aí, gente, a gente vai conhecendo um monte de produto. Aí eu vou olhar para a dose. Então, dose do quê? Dose do produto que vai fazer sentido para aquele paciente. Eu preciso da anamnese toda para a decisão desse produto. Depois da decisão desse produto, se eu não sei a dose mínima e máxima, não tem problema. Eu vou aonde? Na lâmina. É o primeiro lugar. Eu não sei a dose mínima e dose máxima de tudo. Sei de vários. Porque estou Uhum. no mercado há 10 anos prescrevendo. Desde a legislação, quando a legislação entrou em vigor, eu já fazia indicação de balcão. Entendeu? Aí eu só formalizei. Só fui para a prescrição. A diferença da prescrição e da indicação é a formalização, né? Isso para o farmacêutico. Beleza? E aí, Renan?
o que que acontece? Decorei vários por conta da prática clínica, sim. Mas às vezes até uns que eu decorei eu quero dar uma conferidinha. E não tem problema nenhum. Tem a lâmina, só que também tem outras coisas. E eu acho que mais pra frente a gente fala um pouco mais de ferramenta, tá? A gente tem, e inclusive foi tema da live passada, certo? Uma ferramenta de prescrição que ajuda muito em dose terapêutica. Em saber qual que é a mínima máxima e principalmente saber qual que é a dose mais prescrita, geralmente. A lâmina, de novo. Então, tem alguém falando lá, ó, a N. Jaciclei. A lâmina é o material técnico informativo do fornecedor, tá? Então, a gente falou que tem quem produz, né? A indústria produtora, que geralmente vai fazer a extração ou a síntese, vai produzir a matéria-prima, a molécula. Aí, tem uma empresa que está entre a farmácia de manipulação e a empresa que produziu a molécula, que a gente chama de fornecedor. O fornecedor, eu vou falar o nome de alguns aqui que eu vou lembrar. Eu amo vários, tá? Ó, Biodiversité, Galena, Florin, me ajuda, galera. Fagron, Alianza, eu ia falar um bem das antigas, mas mudou de nome. Vem os nomes lá das antigas na cabeça, bem engraçado. Infinity Pharma, ufa, lembrei. Então tem muitas, tá? Galena, não sei se já falei. Sim, são várias e várias e várias. Sovitar, Apus, Aegis. Ixi, gente, eu posso ficar falando um monte de nome aqui, tá? Inove Magistral, maravilhosa. Biotech, obrigada. A Ribeiro, Carla tá me ajudando. Arrasou. Então, esses são os fornecedores. Os fornecedores, vamos pegar o exemplo da Biotech ali, ó. Biotech tem um produto que muita gente conhece no mercado, chamado X-Nutriment. Se você não sabe a dose de X-Nutriment, você pega e digita assim, ó, na barra do Google mesmo. X-Nutriment, e é difícil de escrever, você vai escrever errado e o Google vai consertar para você. Porque eu mesma demorei, acho que uns 10 anos para aprender a escrever X-Nutriment. Sou disléxica, imagina, cada hora eu escrevia de um jeito. Eu devo saber umas 20 maneiras de escrever X-Nutriment, tá? Aí escreve lá, X-Nutriment. O Google já arrumou para mim. Escrevo PDF, porque os materiais técnicos, as lâminas técnicas, elas estão salvas lá no Google, na rede, sei lá onde, em formato PDF. Se eu coloco PDF, ele vai ficar rastreando esses materiais para mim. Geralmente, na primeira ou na segunda coisa ali que aparece na tua pesquisa, né? Opção ali que aparece na tua pesquisa, tá ali. Clico, pronto. Tá dentro da lâmina técnica do produto. Vai ler mecanismo de ação, vai ler o resumo dos estudos científicos. Para ler os estudos científicos, vai ter que olhar na referência e caçar o estudo científico na rede de novo. É difícil, Fran? Claro que não. Copia e cola na barra do Google. Aparece também. Se for um estudo que não aparece lá, por ser um estudo pago, você pode mandar uma mensagem no Instagram do fornecedor falando, tá vendo esse estudo aqui, ó? Não tô conseguindo abrir. Quero ele. Pronto, vai manda teu e-mail lá que eles te encaminham, tá? Ó, a Aline falou que ela faz isso todos os dias. Então, isso é uma possibilidade muito simples que pouca gente sabe. Entendeu? E aí, gente, aqui, ó, tô te ensinando de uma maneira mais simples de todas. Então, você não precisa de um livro na mão para encontrar dose mínima e máxima de ativos magistrais. Até porque a gente tem, sei lá, eu vou chutar bem baixo, tá? Bem baixo. A gente tem 60, 80 lançamentos por ano de ativos novos magistrais. Então, o livro não ia dar conta de se atualizar tão rápido. O Renan fica bravo quando eu falo isso, mas é verdade. Entendeu? É a mais pura verdade. Como que eu vou ensinar vocês? Compra o livro tal. Se eu mesma uso o Google. Certo? Uhum. Aí, cara, tem um outro detalhe. Eu tenho discernimento para usar o Google muito maior do que várias pessoas que nunca viveram nesse universo magistral. Concordo que para mim é muito mais fácil. Eu tenho anos trabalhando em farmácia. Eu sou formada em farmácia. Eu dou aula há um tempo passo, né? Formalmente, que vocês sabem, na internet, eu dou aula há 3 anos. Antes disso, eu já dava aula em pós-graduação. A primeira aula que eu dei em pós-graduação foi numa pós-graduação de medicina estética.
Morri de medo, tá? Tinha um monte de dermatologista. E eu peguei uma aula de 4 horas para dar para dermatologista. Foi a primeira aula que eu dei na minha vida. Você sabia disso, Renan? Acho que não, né? Não, né? Sabia não? Uhum. Na pós-graduação da Inspirar, lá em Curitiba. E aí, o que que acontece? Quando a gente tem vivência, tempo de experiência, a gente sabe muito melhor os caminhos, né? Se você pegar o GPS, você vai para a praia. Mas quem já foi 20, 30 vezes para a praia, sabe um caminhozinho diferente, sabe um ponto do lugar que vai lá e vai parar para tirar foto que vai ficar top e nem precisa do GPS. Eu tô muitas vezes no ponto que sei o melhor ângulo da foto e não tô precisando muito do GPS, porque eu vivo isso. E a minha proposta, Renan, para o pessoal que me segue, para o pessoal que faz mentoria, então nem se fala, é justamente isso. É mostrar mastigado aonde que estão as coisas. Porque na internet, tem tudo na internet. Você não precisa ser um arquiteto para aprender a projetar um... Sei lá se eu tô falando isso certo, tô inventando. Eu adoro analogia, gente. Às vezes eu me perco nas minhas de tanta que vem na minha cabeça. Mas você não precisa ser um arquiteto. Claro que vai ser muito melhor se você for. E você pode estar agindo irregularmente se você ficar brincando disso para outras pessoas. Mas você concorda comigo que dá para entrar no Google e no YouTube e descobrir muita coisa hoje em dia, Renan? Uhum. Porém, tem aquela coisa. É fácil descobrir? Você vai ter que dar uma ralada, né? Tá tudo muito espalhada a informação. Uhum. Bom, e aí, e o que que a gente pode será, é, o que a gente pode pensar aqui sobre os principais desafios, né, que os profissionais enfrentam ao determinar essas dosagens e como superar essa insegurança que eu sei que eu acho que é o que mais bate insegurança é sobre dosagem mesmo, né? Então, como que a gente consegue, talvez, colocar um pezinho ali na água e, pô, tá tranquilo, é isso mesmo, para ir perdendo esse medo? Renan, eu vou te dizer que hoje, acho que a principal coisa que trava é o medo. Mesmo. O medo. A segunda principal coisa que trava sei lá, eu vou simplificar chamando de preguiça de aprender. E aí eu vou colocar junto na conta da preguiça de aprender algo novo. Vocês teriam preguiça de aprender a falar alemão? Teriam, né? É um negócio que, assim, você não estudou desde criança. Daí você vai, pô, mas ninguém me ensinou isso na escola. Me ensinaram inglês e espanhol. E daí dá preguiça de começar, porque é um negócio complexo. E eu tô falando de uma coisa complexa. Mas se eu te falasse, Renan, que se você aprendesse a falar alemão hoje, ia ser tão útil para tua profissão que você ia provavelmente triplicar o quanto você ganha. Fica mais atrativo aprender a falar alemão agora, né? É mais ou menos isso. Só que então, além do medo e da preguiça, com essa história da preguiça, muita gente terceiriza a responsabilidade e fica na dependência eterna de um farmacêutico para fazer as fórmulas para eles. Então tem muita gente que prescreve manipulado. Cara, eu vou jogar a bagaceira toda no ventilador agora. Muita gente que prescreve manipulado, cobra por isso e não sabe o que está prescrevendo, Renan. Sabe por quê? Pega e manda lá pro farmacêutico de uma farmácia, assim, eu tô atendendo um paciente assim, 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 assado, o que eu prescrevo? Você jura que você vai fazer isso? Olha o risco. Não foi aquele farmacêutico que viu o paciente, entendeu? Então, terceirizar algo tão importante e tão de tanta responsabilidade, eu acho loucura. Simplesmente não acho bacana, tá? E outra, se aquele farmacêutico não tiver num bom dia e te responder de qualquer jeito, porque ele não está engajado com a empresa lá que ele está trabalhando, pode acontecer, entendeu? Isso vai impactar no resultado do teu trabalho, do teu paciente. Então, é muito importante que você aprenda a fazer. Então, para mim, a insegurança, claro, ela vai ser diluída com o tempo. O medo pode ser contornado utilizando ferramentas, como eu já falei, da ferramenta de prescrição, que é um bônus, vou revelar rapidamente, só para quem está na live mesmo. Tá no meio da live, nem todo mundo assiste uma live até o meio.
é um bônus exclusivo do nosso aluno, né? A gente entrega uma ferramenta de prescrição para o nosso aluno sem nenhum custo extra. E, Renan, principalmente mostrando para esse profissional da saúde, entendendo com esse profissional da saúde, na prática mesmo, o quanto os profissionais que ultrapassaram essa barreira, né, essa arrebentação aí, que é, poxa, esse caos, tenho que aprender um monte de nome novo, tenho que passar por esse medo, o quanto esses profissionais conseguem monetizar mais por conta da percepção de valor, por conta da agilidade, tá? Da prescrição, porque senão fica assim, eu tenho que esperar o farmacêutico lá me responder, e você fica refém daquela única farmácia. O legal é você saber boas farmácias na tua cidade, poder indicar boas farmácias, saber prescrever e poder cobrar bem por isso, porque o profissional hoje que sabe prescrever de forma personalizada pode cobrar muito bem por isso. Uma vez a gente fez alguns cálculos e eu pretendo mostrar eles de novo. Eu vou mostrar eles na maratona, me comprometo com vocês a mostrar isso na maratona. Mas era assim, ó, quanto que você ganharia? Era bem interessante. Se você atendesse só 3 pacientes por dia, sem atender final de semana, cobrando R$ 400 na consulta, que não é um preço exorbitante. Tá? Fran, tem farmacêutico que cobra R$ 400 muito. Vários. Não conheço nenhum. Sim, aliás, te convido a refletir. Se você é farmacêutico e quer entrar na área clínica e nunca foi num farmacêutico clínico, você tá muito errado. Eu tô bem louca hoje, né? Eu tô com sono hoje, porque eu trabalhei muito. Eu ainda não descansei das viagens. Aliás, gente, fiz viagens incríveis. Fui conhecer a WNF, não a WNF Fábrica, porque essa é aqui em São Paulo e eu já conhecia, mas a Fazenda, lá em Minas Gerais. E depois de lá, eu fui para o Rio Grande do Sul dar uma palestra numa farmácia de manipulação muito interessante sobre a parte de libido, tá? Então, eu ainda tô assim, ó, aqui, em toda loucura. Então, eu tô querendo trazer a coisa para vocês e mostrar para vocês o que realmente importa. E abrir o jogo, jogar limpo com vocês. Então, é isso que importa, sabe? Dá para cobrar muito bem. Se você vai abrir um restaurante, eu sempre falo, você vai começar a comer em restaurantes para entender. Se você quer ir para a área clínica, vai fazer consulta com seus colegas. Isso é uma pesquisa de campo. Como que meus colegas atuam, como que é uma consulta online, como que é uma presencial, quais são os diferenciais daquele top do mercado, tá? Então, isso é muito importante. E aí, só para a gente puxar aqui um resumo, até para quem entrou agora e não pegou toda a live, antes de eu puxar esse resumo, eu só queria pedir para o pessoal que está aqui, se você tem alguma dúvida sobre dosagens, enfim, se você quiser compartilhar algo, a gente deixa aberto aqui para responder. Mas então vamos lá, fatores que influenciam muito na escolha da dose. A gente tem peso, a gente tem idade, sexo, estilo de vida, como estão as condições atuais, né? Então, se você pega um exame, como é que está a D3, por exemplo, então é claro que se ela está alta, você pode colocar uma dose mais baixa, se ela está mais baixa, você vai colocar uma dose mais alta, então são coisas que também influenciam nisso. Dose de ataque ou dose de manutenção, né? Uhum. Tá muito baixa aquele biomarcador, vou subir rápido ou vou subir tranquilo, não tenho pressa. Uhum. O que mais a gente pode listar ou é isso mesmo? É que agora eu quero entrar em algumas dicas mesmo, bem ativas e bem práticas dessa parte de prescrição, né? Tá. A Sandra aqui, ela tinha perguntado como que ela sabe a dose máxima, né, da forma farmacêutica de chocolate, por exemplo. Tá. Entendi. Bom, a dose máxima por forma farmacêutica é outro tópico, tá? Por exemplo, geralmente, para ele não ficar muito esfarelado, e aí depende se é um fitoterápico que pode deixar mais amargo, ou se é uma vitamina, certo? Mas eu, particularmente, não ultrapasso 300 miligramas do total. Mas isso é a mesma coisa que eu falar assim para você. Caminhar 3 quilômetros é rápido. Entendeu? Pode ser rápido para algumas pessoas, para outras pode ser super lento. Então, dependendo da mudança de ativo, eu posso impactar nessa questão dos 300 miligramas que eu estou trazendo para você, tá? Por exemplo, tem ativos que a gente já testou e estão famosos aí, um Morosil da vida. Eu consigo colocar 500 miligramas
num bombonzinho? Geralmente consigo. Ele é fininho, não é um ativo super volumoso, entendeu? Um magnésio, não consigo. Tem muito volume, entendeu? É relativo. Mas pode pegar mais ou menos essa base dos 300 e entender também o tamanho do bombom da farmácia que você costuma indicar, tá? Então, isso pode variar também. Tem gente que faz pastilha, que é um bombonzinho menor, e tem gente que faz um maior. Mas, na dúvida, esse tipo de situação é muito simples, sabe, Renan? Esse tipo de situação eu não me preocupo. Porque o próprio farmacêutico da farmácia que o paciente escolheu manipular pode entrar em contato com você e falar: olha, doutora, a gente vai ter que separar aqui a dose. A dose vai ficar igual 2 chocolates, 2 unidades. Não tem problema. O meu maior ponto aqui não é a quantidade de ativo por forma farmacêutica. Filme óleo dispersível, 50 miligramas, entendeu? A cápsula vai aumentar e tem essa questão da dobra de dose. O meu ponto aqui, quanto à dose, é a escolha da dose, por exemplo, de um ativo. A gente estava falando, vou pegar o exemplo que eu estava trazendo lá, o X-Nutriment, né? Trouxe o exemplo hoje do X. Ele vai de 100 miligramas, 150, vamos colocar assim, para não ser tão subdose, que é outro problema que a gente pode dialogar em qualquer momento desse, tá? Vamos falar 150. Até 500 miligramas. Tá, mas entre 150 e 500, quanto que eu escolho, Fran? 200? 30? 300? Entendeu? 500? Depende. E depende de muita coisa. O Renan trouxe algumas coisas aqui para vocês hoje, né? A dose de ataque, a dose de manutenção. O Renan também falou, e eu estava falando antes, do peso corporal, se é homem ou se é mulher e tudo mais. Claro que no nutracêutico não me importo tanto na questão do homem ou mulher, mais para algumas vitaminas, tá? Mais para alguns microelementos do que outros ativos. Mas, Renan, tem um outro fator, e por que eu trouxe de novo o X-Nutriment para o assunto? Tem alguns produtos que a escolha da dose terapêutica não vai ser pelo peso, pela idade ou pelo nível de queixa. Vai ser pela condição financeira do meu paciente. Ele consegue ou não consegue mandar manipular? Porque se você prescreve uma fórmula que o paciente não consegue mandar manipular, entendeu? Ou só consegue por um mês, e aí ele usa só por um mês e não vê o resultado, ele vai falar: não vou fazer de novo. Entende? Ele não tem a grana para manter aquele tratamento. Ou, se ele nem inicia o tratamento, pior ainda, ele nunca retorna para você. Gente, o pior cenário é um paciente que não tem adesão ao tratamento que você propôs. Esse paciente nunca vai retornar para você, e pior, ele vai falar: fui lá e não gostei. Ele nem entende que, na verdade, o que ele não gostou foi a questão financeira, que ele não pôde, por exemplo, mandar fazer os produtos. Ele só fala que ele não gostou, tá? Uhum. De novo, ó, pirulito e goma depende do tamanho do pirulito, depende do tamanho da goma. Esses dias me mandaram um pirulito de farmácia de manipulação enorme, eu nunca tinha visto, uma bolachona. A maioria dos pirulitos de farmácia de manipulação que eu conheço é aquele bem tradicional, pequenininho assim, que o moldezinho do grupo Fantasy, tá? Então, recomendo que, se você tem dúvida de quantidade de dose por forma farmacêutica total, você entre em contato com as farmácias de manipulação que você costuma recomendar e pergunte o tamanho dos formatos dos moldes deles, certo? Isso pode impactar e vai impactar muito, tá? Uhum. E aí, aquela pergunta que não quer calar, né? Então, como é que a gente, baseado nessas variáveis, como é que a gente define então a dose? Olha só, Boa, pergunta de milhões, bem hein? direto ao ponto, né? Então, Renan, em primeiro lugar, o ativo que eu escolho prescrever, primeiro ponto é esse: qual ativo que eu vou prescrever, né? Eu me Galera, vocês estão pergunto, com papel e caneta para vocês anotarem isso? Porque agora é o conteúdo, hein? é, eu me pergunto assim: escolhi um ativo para prescrever depois da anamnese, tá? Esse ativo, ele resolve ou atua no mecanismo de ação, no benefício da queixa principal do meu paciente? O paciente chegou por questão de dificuldade de dormir. Você escolheu ashwagandha. Atua direto nisso. Você
escolheu magnésio, atua nisso. Você escolheu, o que mais? Pro-Sleep, Herbatonin. Pronto, essa é a forma. São produtos que atuam direto na queixa principal do paciente. Eu vou, paciente adulto, sem grandes comorbidades, não estou considerando interação medicamentosa. Estou só considerando esse cenário bonito. Tem um paciente adulto que não está utilizando nada, né, em específico, e vou fazer a prescrição utilizando o produto que resolve a queixa principal do meu paciente. Provavelmente, e não tem problema financeiro, tá tudo certo. Nossa, olha, melhor cenário, melhor paciente do mundo. Vou nas doses mais altas? Tranquilamente. Até porque não preciso ter tanto medo. Gente, essa parte aqui, ó, acho que eu nunca falei numa live. E talvez seja a última vez que eu fale. Primeiro e último. Não preciso ter tanto medo de prescrever dose máxima, porque a dose máxima, ela tá dentro da segurança. Alguém estudou pra te dizer que aquilo é o máximo. Não tá lá à toa. Faz sentido? Parece óbvio, mas eu preciso dizer o óbvio. Entendeu? Então, se eu tô dentro da dose máxima, eu geralmente não preciso ter tanto medo. Tô falando de produtos classificados como suplementos alimentares, vocês conhecem como nutracêuticos, que é o Novos Alimentos, e a maioria dos microelementos e vitaminas. Fran, tem alguma exceção assim muito gritante? Tem. Vocês são muito malucos na hora de prescrever vitamina K2. O que é isso, gente? Corajosos, né? Eu não sei se tá faltando entender o que a K2 faz, ou se daí estão ficando muito corajosos. Calma lá. Tem coisa que a gente precisa ter cautela, tá? Então, esse é um que me chama muita atenção sempre. Tá? Agora, tem muita coisa que vocês vêm com medo e dúvida de prescrição. Gente, magnésio. Falta em quase todo mundo da população brasileira. Uma vitamina D3, não precisa ter medo. Entendeu? Os nutracêuticos, no geral, precisam ter pouquíssimo medo de fazer prescrição da dose máxima. Se, Renan, eu vou colocar esse ativo isolado, vai ser uma monodroga que a gente chama. Só vai ter esse ativo na formulação. Ah, meu paciente treina de noite, quer emagrecer, se sente muito cansado e eu escolhi prescrever Meat Burn para ele, tá? Vou na dose máxima. Substância isolada, única na fórmula, que resolve exatamente, daí é óbvio, né? Resolve exatamente a queixa do paciente. Coloco simplesmente a dose máxima. K2 de 120 microgramas, altíssima, tá nas alturas disso aí. Isso aí, cara, dose de médicos experientíssimos que vão prescrever para um caso muito específico, tá? Quer aprender mais sobre K2 e coagulação? Vai ler sobre isso. Eu, Fran, na minha prática clínica, coloco de 20 a 50 microgramas de K2, tá? Recomendo, sim, que se a pessoa tem a expertise de prescrever 100, 150, 120, 150, ela continue fazendo isso, não tem problema. Mas desde que seja muito consciente do que está fazendo. Se você não entende do que você está fazendo loucura, tá? Então, esse é um caso bem potente. Agora, Renan, tem outras coisas que não é questão de medo ou não medo. É questão de prática clínica. Se você quer prescrever zinco para o seu paciente e você não sabe que zinco dá muita dor de estômago, você vai pôr a dose que você quer. Ah, eu quero colocar uma dose de 30 miligramas. Coitado do teu paciente, vai ficar rolando de dor de estômago e vai te xingar um monte. E não vai aderir o produto. E se tiver associado, então, com outros ativos incríveis, perdeu a fórmula inteira. Então, por experiência clínica, eu não vou prescrever 20 30 miligramas de zinco. Entendeu? Principalmente se eu fizer antes a minha tarefa de casa, que é uma boa anamnese, e perguntar para o paciente se tem desconforto estomacal. Tenho. É comum? É. Então, 5 miligramas. Ai, Fran, mas é muito pouco, não vai subir. Prescreve 5, 5, 5, 5 ao longo do dia. O paciente vai tomar 4 fórmulas? Pronto, já prescreveu 20 miligramas. Entendeu? Aí você começa a entender o raciocínio clínico. E aí tem outras coisas, como você estar muito atualizado ou muito entendendo, né, do que tem de novidade na parte de absorção.
Tem ativos que são mais absorvidos se eles estiverem dividido em 2 tomadas ao dia. E vários ativos são assim, tá? Quando você separa em 2 dosagens ao dia, você precisa ter um raciocínio clínico muito específico. Beleza, eu quero que o paciente tome 500 miligramas. Prescrevi 250 para tomar 2 vezes ao dia. Meu paciente tem baixa adesão. Adianta eu tentar entregar a melhor absorção se o paciente vai tomar só uma vez ao dia? Daí eu já ponho 500 aqui. Entenderam o que é o raciocínio clínico aplicado na escolha da dose terapêutica? Eu sei que no artigo, no estudo, na lâmina está escrito 2 doses de 250 miligramas ao dia. Eu pergunto para o paciente, como que é a tua adesão? Ai, meio baixa. Geralmente sobra cápsula lá nos potes. Sobra. Esquece 2 doses de 250. Uma de 500 para esse. Ai, mas não vai absorver 500. Não vai absorver 500. Mas vai absorver mais do que 250. Tá? E essa é a lógica. A adesão é a lógica. Outra frasezinha para colocar aí no bloquinho que vocês estão anotando. A melhor biodisponibilidade é a adesão. A melhor biodisponibilidade é a adesão, tá? Às vezes eu pego umas formulações e penso, ai, que estranha que tá essa fórmula. Mas aí eu já considero, eu não tava na consulta para saber que nível de estranho, na verdade, é a conduta do paciente. Às vezes, a gente se vira nos 30 para entregar a melhor quantidade dentro daquilo que você sabe que o paciente vai dar conta de fazer. Ai, Fran, mas o paciente não é bebê, ele tem que começar a fazer o tratamento certo. Pô, gente, para. Você sabe que não vai fazer. E se você não se compromete... Então, até porque a gente tem um abismo entre o ideal e o real, né? Um abismo. Então, o que é ideal? Sabe o que é ideal? Você treinar todos os dias, você tomar 3, 4 litros de água lá, você não comer doces e porcarias, e você comer a cada 3 horas, e você comer sardinha. Isso é o ideal. Mas até que ponto isso é o real, isso é o praticável? Então, às vezes, se você adaptar um pouco ali, baseado na individualidade desse paciente, então você faz com que ele consiga aderir a esse tratamento, tudo bem, não é o ideal, mas ele já está nesse caminho, ele está trilhando. Então, é muito melhor você fazer o que não é o ideal, mas que está funcionando, do que você não fazer nada, e aí você piora ainda. Então, acho que tem que ter esse senso, essa noção, né? Ô, Renan, a gente teve uma pergunta aqui, que eu acho que essa pessoa não estava desde o início da live. Eu ensinei a buscar a dose mínima e máxima de todos os ativos, tá? E ela perguntou qual que é a dose máxima. Perguntando a dose máxima, a gente não decora, sabia? A gente decora se é a gente que vai lá e pesquisa. Porque o nosso cérebro entende que é um esforço ir lá e pesquisar. É chato, não é legal. É chato. E daí, o nosso cérebro adora o mínimo esforço. Ele decora aquilo pra gente nunca mais ter que pesquisar. Sabe como que eu aprendi isso? Já falei aqui, inclusive nessa live, fazia tempo que eu não contava isso. Eu tenho dislexia, né? E quando eu era muito mais nova e tinha muita dificuldade de escrever, eu ainda tenho, mas eu tinha o triplo dessa dificuldade, a minha mãe, eu acho que foi minha mãe que inventou isso, ela pediu para eu comprou para mim um dicionário e pediu para toda vez que eu fosse pesquisar como que escrevia uma palavra, que a gente não tinha celularzinho com Google na mão, né? Tinha que ir no dicionário mesmo. Toda vez que eu pesquisasse uma palavra, eu tinha que grifar aquela palavra com marca-texto no dicionário. E aí, eu comecei a perceber que era muito raro eu ir buscar uma palavra que já estava grifada. Entendeu? Porque o cérebro, ele entende assim, cara, eu já me esforcei o suficiente para isso. Então, não vou me esforçar de novo. Então, ó, a Ribeiro Carla falou que adora pesquisar. Maravilha. Então, eu não sei se foi você que tinha feito a pergunta lá do Midjourney. Eu nem decorei o nome, gente. Não, eu não pego no pé. Eu só ensino, tá? Não pego no pé. Eu uso de exemplo. Às vezes vocês colocam algo que me chama atenção e me faz trazer um exemplo, mas não é pegação no pé, não. Então, quem não estava desde o começo da live,
depois volta essa live, porque ela vai ficar gravada e depois ela também vai para o YouTube, e entende lá onde a gente ensinou como que você faz para encontrar a lâmina técnica dos fornecedores magistrais. Expliquei o que é fornecedor, tá? E para quem é aluno, tem a possibilidade de pesquisar dentro da nossa ferramenta de prescrição, que já tem mais de 900 lâminas cadastradas lá, tá? Uhum. Ó, o Rodrigo aqui, ele perguntou como saber as doses de lactobacilos e... Aqui ele colocou bífida, mas acho que é bífido, né? Bactérias, Que aham. devo prescrever. Tem gente que prescreve de 1 bilhão e já vem até de 5 bilhões. Isso. Então, eu dentro das terapias com probióticos, né? Das estratégias terapêuticas com probióticos, tem a hora certa de prescrever o probiótico. Começa por aí. Eu nunca pego um paciente em desbiose leaky gut e começo com o probiótico. Isso é a mesma coisa do que eu comprar um vaso de flor e colocar na casa suja. Eu só compro flor na minha casa quando a casa tá limpa. Eu não sei vocês, mas eu só decoro a casa limpa, tá? Pronto. Falado isso, e depois tem uma live só sobre isso. Tem acho que umas 2 lives sobre intestino para você pesquisar. Falado isso, 1, 2, 3 bilhões de probiótico é nada, cara. É nada. 4, 5 é muito pouco. É de 20 para cima. Ai, Fran, mas eu vi uma fórmula tua mesmo. Ser Tem feliz. medo? Hã? Tem medo de ser feliz. Sem medo de ser feliz. Se você sabe a cepa que você vai prescrever, faz sentido para aquele paciente aquela cepa, vai sem medo. Vai sem medo, tá? Então, às vezes eu prescrevo 20, 30, para idoso prescrevo bastante, tá? Para criança não, para criança, até pensando em área intestinal, eu geralmente vou em milhões. Não chega, chega ali uns 2 bilhões no total de cepas, tá? Para quem é aluno, a gente tem muita. Para quem foi aluno das primeiras mentorias, a gente entregou muita coisa sobre probiótico lá. E para quem é aluno da mentoria agora, ou para quem está pensando em se tornar aluno, a gente está passando por uma revisão total das aulas de intestino, tá? Elas não estão disponíveis ainda, mas estão vindo bem bonitas. Uhum. É, vamos deixar aberto aqui também para dúvidas, galera. Essa é a hora. Quer saber sobre dosagem, como saber, o que que é? Já mandem aqui agora, Boa. E porque essa live eu é também sobre tenho isso mesmo. Ah, aulas já na plataforma nova, né? Isso nem existia quando a gente começou a fazer as mentorias. Ela é só da nova, porque a gente vai entendendo qual que é a necessidade do aluno e vai criando as aulas, né? Então a gente começa a perceber o que vocês mais sofrem para aprender e cria uma aula sobre o que você mais sofre. E eu fiz uma aula só sobre escolha de dose terapêutica, onde eu ensino um cálculo muito simples dentro da dose terapêutica e trago algumas variáveis e vou construindo esses raciocínios igual eu estou fazendo aqui com vocês, tanto para uso tópico quanto para uso oral. Então eu ensino um cálculo muito simples, tá? Mais simples do que regra de 3, nesse nível. Para você saber qual que seria a dose mínima, máxima e a dose de ataque, por exemplo, de uma substância, tá? Mas é claro que também não tem muito mistério nisso. Eu tô aqui trazendo um pouco das cerejinhas do bolo, mas também, claro, faz parte do meu conteúdo para alunos. E eu já posso adiantar para você, a dose máxima, ela é a dose máxima que o fornecedor te falou. Aquela é a dose de ataque, tá? Vai fazer uma dose de ataque, vai na dose máxima que o fornecedor te falou. Fran, tenho experiência clínica para ultrapassar isso. Tudo bem? Pode sim. Muitas vezes eu ultrapasso a dose máxima do fornecedor, dentro da minha experiência clínica, tá? Por exemplo, fosfolipídios do caviar, ex-nutriment. Nossa, ultrapasso a dose máxima do prescritor fácil, tá? Coenzima Q10, ultrapasso, tranquilamente. Qual coenzima Q10, Fran? Esse é outro assunto de live. Tem tecnologias diferentes, aí sim, vai ter dose diferente, porque uma é mais bem absorvida do que outra, então eu vou diminuir a dose. Olha como é importante eu saber, tá? Ó, tenho medo de prescrever mulungu, passiflora e outros dessa classe e o paciente ficarem com sono durante o dia. Você tem que prescrever para uso noturno, para começo de conversa, né? E uso noturno não é às 11 horas, a hora que o paciente desiste da vida, ou meia-noite, a hora que ele desiste da vida. Não, 8 horas já é uso noturno,
certo? Então pode colocar para as 8 horas, vai induzir esse sono mais rápido. E inclusive gosto de lembrar, mulungu é prescrição exclusiva médica. Chocados, né? É verdade. Ninguém sabe disso, quase sai prescrevendo. As farmácias também não sabem, aceita a prescrição. É uma loucura, mulungu. Nunca entendi. Mas o chá de mulungu é venda livre. A prescrição do mulungu não é venda livre. Entra a mesma classificação ali do cava-cava, tá? Caraca, nunca vi essa dosagem de lactobacilos. Gosto de prescrever primeiro biointestino para paciente com desbiose. Perfeito, biointestino é interessante. Porém, aqui, Rodrigo, lembrando, né, para o pessoal que está nos assistindo, biointestino, na escolha de dose terapêutica, eu preciso ser muito segura do que eu estou fazendo, porque ele provoca a reação de Herxheimer, né? Então, eu não posso pausar uma reação de Herxheimer. Eu quero ela e vou ter que suportar junto com o paciente. Pode dar febre, vômito, um monte de coisa. E faz parte do tratamento do biointestino, tá? E aí, se eu vou para uma dose de ataque em biointestino, vou provavelmente fazer essa reação bem severa, tá? Eu, particularmente, não gosto de entrar direto com o biointestino, dou uma cuidada antes e depois faço o biointestino, porque a reação de Herxheimer fica um pouco menos severa e o paciente não pausa o tratamento, porque eu não posso que ele pause no meio da reação. Eu preciso que ele permaneça, que ele continue fazendo o tratamento, tá? E, geralmente, é que eu tive muito problema de intestino já na minha vida. Geralmente, o paciente que está com problema de intestino, ele está muito cansado de sentir dor, de estufar. E aí eu provoco vômito, diarreia e dor de cabeça e febre nele, ele fica chateadíssimo. Então eu gosto de, no primeiro momento, entregar um pouco de conforto e depois ir, que o paciente já ganhou confiança em mim, tá vendo melhoria, aí eu começo a falar para ele, ó, tem outros tratamentos que a gente pode fazer. Então, quer deixar mais leve e não fazer uma reação tão severa no teu paciente, recomendo que você comece com Core Biome, recomendo que você comece com Microbiomax, tá? São algumas opções. Ó, teve uma outra pergunta aqui. Além do zinco, qual outro ativo ou vitamina causa algum desconforto bem perceptível? Mas antes de você responder essa pergunta, eu queria falar para o pessoal aqui, lembrar que 3, 4 e 5 de outubro, terça, quarta e quinta da semana que vem, a gente vai ter a Maratona Prescreva Sem Medo. É um evento totalmente online e gratuito, onde a Fura vai aprofundar nessa questão de prescrição, então da parte mais básica até a parte mais avançada. Ela vai falar sobre os principais erros que os prescritores cometem, como fazer para não cometê-los. Ela vai falar sobre prescrição blindada, então como você vai fazer para blindar a sua receita e que a fórmula sair idêntica, não importa qual farmácia você mande ela. E vai ter também prescrições na prática, com dosagens e fórmulas prontas e tal, que ela vai entregar para vocês. Então vai ser um evento muito legal. 3, 4 e 5 de outubro, terça, quarta e quinta. Se você já está inscrito e já está no grupo, tudo bem. Se você ainda não está inscrito, é só você comentar aqui, e é só para quem está ao vivo, tá? Se você está vendo essa live gravada, você vai ter que ir na bio do Instagram. Mas se você está aqui ao vivo, você vai comentar a palavra maratona, que daí a gente vai mandar para você por direct o link para você se cadastrar gratuitamente, entendeu? Ou então você vai para o link da bio, tá? Mas só se você ainda não está cadastrado. Se você já se cadastrou e já está do grupo, não precisa fazer nada, que a gente vai mandar para vocês os links lá nos grupos. Então, além do zinco, qual outro ativo ou vitamina causa algum desconforto bem perceptível? Tem ou não? Tem. E depois eu vou para a dúvida da Ribeiro Carla, que perguntou sobre uma gota ser 0,05 ml, tá? Me lembro de responder ela também. Tem sim. Então a gente falou do zinco, que dá muita dor de estômago. Gente, ferro quase pior que zinco. Acho que é pior. Para mim, pelo menos, na minha individualidade, é pior. Porque além da dor de estômago, deixa as fezes escurecidas, endurecidas, resseca, tá? Dá um monte de desconforto gastrointestinal usar ferro. Também tem, fora isso, Renan, os desconfortos aí mais clássicos, outras questões, como, por exemplo, a pessoa tomar o produto e ter arroto, entendeu? Isso é bem comum para produtos que poderiam, não é obrigatoriamente deveriam, mas poderiam estar em cápsula gastroresistente. Então, na hora da prescrição, eu já saber se eu vou pôr ou não em gastroresistente esse produto, tá?
Então, tem várias coisas, assim. Eu acho que o ferro e o zinco chamam muita atenção. E não vem assim, não, daí eu prescrevo um omeprazol junto para corrigir. Não, não adianta nada, tá? E ainda só piora a situação de absorção de outros microelementos, micronutrientes. E aí você começa a prescrever coisa por causa da reação do outro. Aí você prescreve isso aqui, depois você prescreve outro por causa disso aqui, aí outro, quando você vê, você está fazendo um ciclo infinito de efeito Ó, colaterais. isso que o Renan falou, prescrever uma coisa para cuidar do colateral de outra que você prescreveu, tem nome? Chama polifarmácia, tá? E a gente precisa evitar a polifarmácia. Aliás, um dos excelentes trabalhos clínicos que um profissional da saúde pode fazer é corrigir polifarmácias. Reduzir isso, gerando melhor qualidade de vida no paciente, tá? Beleza, então esses dois eu lembrei. A questão de arroto pode vir aí tanto com ômega 3, com N-acetilcisteína, pode dar esse desconforto tanto do estômago quanto do arroto. Que mais? Nossa, passou um pela minha cabeça que eu lembrei e esqueci. O próprio UFC oral eu faria em cápsula gastroresistente, porque ele é do peixe. Eu já fiz uma superdosagem de UFC oral no Renan e ele ficou arrotando peixe, não ficou? Pô, aí, ó, na prática clínica, você descobre, opa, não tá escrito em lugar nenhum que altas doses de FC oral precisam estar em cápsula gastroresistente. Mas agora, na minha prática clínica, eu não erro mais. Porque quando eu for fazer isso, eu vou me lembrar. Por isso que é tão importante eu conversar com o paciente, tá? Tem muita coisa que a gente pode... ioimbina, que dá tontura. Olha que grave. Aí sim, alguém falou, tenho medo de dar sonolência no paciente. Não, se é medo de dar sonolência, você vai prescrever à noite. Agora, a ioimbina, ela dá tontura no paciente e precisa ser tomada em jejum. Então, de manhã, tontura em jejum. Grave, né? Preciso saber começar a dose. Então, mas eu vi um estudo com ioimbina 10 miligramas. Cara, começa a 1 miligrama a prescrição de ioimbina, tá? É muito difícil falar esse nome rápido. Sai ioimbina, tá tudo errado. Ioimbina, beleza? A dúvida lá da gota de Tá. 0,5, 0,05. Eu fico na dúvida se a gota da vitamina D3 é 400 I, isso então, caso de 500 I, é 15 gotas, tá? É mais ou menos a mesma dúvida, tá? A outra dúvida tava falando uma gota é igual a 0,05. Cara, isso aí é mito. Uma gota não é igual a 0,05. Uma gota é igual a 0,05 na cânula, do tamanho do buraco da cânula, né? O conta-gotinhas, que algum líquido que passou por lá na balança deu 0,05. Então, todas as vezes que eu ponho um líquido e eu tenho uma cânula diferente e uma reologia diferente desse líquido, eu preciso estabelecer quanto que vai ser aquela gota em peso. Então, eu vou ter que calcular o peso da gota. O prescritor não precisa saber disso, não. Seria loucura pedir para o prescritor saber disso. Quem que vai dizer quantas gotas é igual a uma dose? A farmácia de manipulação. Você vai dizer assim, quero que contenha 400 UI por dose. A farmácia vai falar, a dose vai ser igual a 5. Mas cabe em 2. Cabe, mas aí a dose fica muito pouco segura, né? Porque se eu falo para o paciente tomar 1 ou 2 gotas, né? Uma dose muito baixa de gota, e pinga aquela terceira gota, que sempre pinga. É verdade, a gente trabalha com realidades aqui. Daí já dobrou a dose, entendeu? Uma gotinha a mais, você passou em metade. Isso, tem vezes que uma gota a mais é o dobro. Tem vezes que uma gota é, sei lá, um terço ou um quarto, tomara, no mínimo, né? É isso. Beleza? Então, nunca determine a dose. Eu ensino sobre isso, porque é muito importante. De fato, é confuso, porque é muitas regrinhas. Por isso que a gente sempre fala, você tem como aprender a fazer isso sozinho. Você vai demorar muito, vai errar muito, vai quebrar muito a cabeça. E aí vale muito a pena você entender, né, que existem profissionais da saúde, como eu, como Mário Rezende, como vários professores da Consulfarma, né? Vou pensar aqui no Lucas Portilho, vou pensar no Luiz, que eu admiro muito,
Tem vários professores que eu admiro. O Nelson, que estão o quê? Fazendo o quê? Ensinando você. A Lana, ensinando você. Então, vale muito a pena. Não é porque você saiu da faculdade que você não vai mais investir em curso. Tem gente que fala, tu sempre investindo em curso, mas eu nunca vejo essa pessoa em curso, tá? Então, pensa bem, faz quanto tempo que você não está investindo em alguém para agilizar e fazer uma curadoria do que realmente importa e te mostrar as coisas do jeito que elas podem ser, de uma visão mais atualizada. Porque o professor, né, eu me reconheço como professora. O professor, ele sabe primeiro, não é que ele sabe melhor ou mais. Não, ele só é o cara muito atualizado, porque ele trabalha com isso, entendeu? O ponto dele Uhum. de trabalho é saber para te ensinar. É estar atualizado para te entregar da maneira com que você gosta de aprender. Mais mastigado, mais, entendeu? De uma maneira didática. Essa é a palavra. Porque, gente, lâmina não é didático. Artigo científico não é nem um pouco didático. Livro, muitas vezes, não é didático. Porque não traz a realidade. O que é didático, na minha opinião, hoje em dia? Uma mentoria. A mentoria, ela tem a realidade do dia a dia. Você faz a pergunta conforme as coisas estão realmente acontecendo, né? E você estuda também as aulas que já estão catalogadas e montadas com base no quê? Com base na maioria das dúvidas de todos os alunos, com base no como que eu penei para aprender e como que eu estruturei para ensinar, né? Isso é a parte de estrutura do curso em si. Então, quando a gente estiver na maratona, serão 3 aulas para você aprender se faz sentido estudar isso e se você gosta da minha didática. Na maratona, você já vai começar a entender a minha didática. No final da maratona, não exatamente no dia, mas logo depois da maratona, a gente vai abrir as inscrições para a nova turma de mentoria e comunidade, tá? Mentoria e comunidade tem muita coisa legal lá dentro. E hoje, como disse o professor Mário Rezende lá nos stories dele, eu até compartilhei com vocês, é um lugar para você aprender a prescrever produto manipulado, personalizado, certo? E ele é feito para vocês e por vocês também, né? É. Porque muito do que é ensinado lá é mostrado, são coisas que vocês também vêm com dúvidas, a gente vai lá e taca ali uma aula sobre isso. Então é muito dinâmico, né? Não é uma coisa engessada. E, gente, eu poderia passar horas falando sobre isso com vocês, tá? Eu acho que no que se diz respeito a uma live, a gente entregou bastante coisa. Pega essa live e revisa ela. Porque às vezes passou coisa batida. E tem muita coisa legal aqui para você aprender, para você aprofundar só com o que foi dito aqui, tá? Então depende muito de você também. Eu dou as aulas, mas você que estuda, né? E outra coisa, eu vou te fazer um convite além do convite da maratona. Eu vou convidar você a entrar no nosso grupo de avisos de live. Então a gente faz muita live por aqui. Toda semana tem pelo menos 2 lives para vocês. E a gente gosta muito que vocês estejam aqui, que vocês estejam participando, porque no final a gente abre, inclusive já está aberto, tá? Para sugestões de temas de live. A gente sempre pega daqui a sugestão do tema. Então podem ir escrevendo live do que vocês querem, que a gente vai encaixando, o Renan vai anotando e a gente vai colocando aí as lives em ação. Então, entrem nesse grupo que está no link da nossa bio. E eu posso prometer um presente lá no grupo hoje, Renan? Acabei de inventar. Inventei um presentinho. Eu vou mandar para todo mundo que entrar no grupo até amanhã. Porque vai ficar entrando, né? Então, entrem no grupo hoje. Entrem no grupo hoje. Amanhã, de manhã, eu vou mandar lá a lista do arroba dos fornecedores magistrais para vocês. Fechou? E aí vocês vão poder seguir um a um, sem nem sei qual que é o nome desse fornecedor. Quem que é esse? Clica lá, segue todos, para você se manter mais atualizada. E pra, de vez em quando você tá ali no seu Instagram, rolando, vendo uma besteira ou outra, opa, conteúdo importante, tá? Vai ter lá todos os que eu conheço. Pode ser que eu não conheça algum e tudo bem. Aí vocês podem me contar se eu não conheço algum. Mas eu vou colocar todos os fornecedores de matéria-prima, certo? Que Uhum. eu conheço. Lembrando
que está no link da bio, tá? Você vai entrar lá e tem um link chamado Live do Meio-Dia, Avisos e Conteúdos, entre parênteses, grupo de WhatsApp. É um grupo fechado que só eu mando mensagem lá para avisar quando vai ter live, qual vai ser o tema e também algum conteúdo que a Fran em live promete, a gente coloca lá também. Então, até porque você sabe o que vai ter lá, é bom que você também assista as lives. E antes de eu terminar os meus recados, eu queria que vocês comentassem aqui se vocês gostaram dessa live, se vocês entenderam, se foi bom, e também que vocês comentem aqui sugestões de temas para as próximas lives. Então, amanhã é quinta-feira, amanhã vai ter live para meio-dia? Então amanhã vai ter live. Live é Se vocês meio-dia. já quiserem, se vocês já quiserem um tema para amanhã, porque se for muito bom, posta aqui que a gente já adapta isso. Então, o que eu ia falar? Ah, todas as lives feitas até hoje, elas estão no YouTube, tá? Então, se você não sabe, tem um canal no YouTube. Para você ter acesso ao canal também, é só você ir no link da bio, tem lá, canal do YouTube, você vai ver lá, tem uma playlist que eu coloquei, todas as lives até então feitas, então você pode ir lá e assistir no 2x, fica até mais fácil, mais rápido. Então você pode ver as lives lá. Elas também ficam gravadas aqui no Insta, mas acho que pelo YouTube fica mais fácil você assistir. Tô feliz de ver os comentários, a galera tá gostando. Pessoal, tudo hoje em dia que te prometerem tá no link da bio. Então, quando terminar essa live, antes de você soltar o celular, vai no link da minha bio e já entra nesse grupo para você receber o teu presente amanhã, tá? Esse presente nada mais é do que uma lista com todos os fornecedores de matéria-prima que eu, Fran, conheço. E aí você vai clicar lá nos nomezinhos dele, né? Se você copiar isso e colar no teu Instagram, você vai entrando e vai seguindo. Por quê, galera? Dessa maneira, de vez em quando vai passar na tua timeline uma matéria-prima nova ou algo que você ainda não conhece. Aí, vocês já aprenderam lá no começo da live, né? Primeiro você descobre no Instagram, depois você vai na lâmina e da lâmina você vai para as referências, tá? É isso. A Mabel mandou também aqui, interação, droga, nutrientes. Tema de live, ela tá querendo. É. Eu acho que isso aí é um conteúdão, mas é muito mais de aula. Mas dá para fazer uma livezinha, trazendo alguma coisinha. Talvez com algumas interações medicamentosas, seria isso? Não, droga nutriente com alimentação, ela quer saber. Ah, tá, entendi. Certo. Tá, É o que, o isso, que, galera. o que a Ah, gente pode colocar de tema para amanhã? Ou a gente pensa depois, ou a gente meio que define aqui já, com quem está ao vivo. então, eu tô aqui a live inteira me enrolando para passar um gloss. Acabou a live, eu não passei o gloss. Mas é que eu queria mostrar um negócio para vocês. Tem uma coisa que me encanta, me fascina, eu não sei vocês. E eu não sei se até amanhã eu vou conseguir produzir o vídeo que eu quero produzir. Eu comecei a produzir hoje, Renan, um vídeo lá no aeroporto. Porque eu vi a indústria de cosmético tentando fazer personalização. Ficou bonito, mas é meio catastrófico, porque a personalização deles é algo muito sutil, sabe? E daí eu até fiz um vídeo lá, porque eu quero unir com o que a gente tem no mercado magistral para vocês verem. Tá, tem isso aqui, mas olha o tamanho das possibilidades que o mercado magistral tem. E aí eu tava com essa embalagem aqui na mão e eu quero falar um pouco para vocês sobre a questão das embalagens. Eu tenho muitas embalagens, inclusive aqui em casa, que os fornecedores de embalagem me mostram. Já mostrei algumas vezes aqui, mas olha isso aqui. Tem um espelhinho que geralmente a gente pega o celular na mão para ver a boca, né? Só que tem mais do que um espelhinho. Tem um LED. E aí eu me olho e me ilumino. Nossa, aí é outro nível, tá? E isso aqui é uma embalagem magistral. Olha isso aqui. Olha isso aqui, Brasil! Agora imagina você mostrando essa possibilidade para o seu paciente, o quanto. Assim, eu já fiquei assim, ó, só de ver que eu nem
nem saber, se você mostrar, olha só, você pode colocar ativos no seu gloss, e não só isso, você tem um espelho e luz, então tá tudo ali pronto, você não precisa fazer nada, tá aqui, ó. Você Então, imagina o quão... não é só um gloss, porque tem ativo magistral aqui, tá? Querem que eu fale um pouco sobre isso amanhã? Eu tô super afim de fazer lives mostrando possibilidades para vocês. Não só conteúdo pesado, pesado, pesado. Eu quero mostrar empreendedorismo dentro do nosso mercado para vocês, sabe? Tá? Para quem não sabe, o fornecedor da embalagem, a Sandra, eu acho que está perguntando do fornecedor dessa embalagem, é da Apoteca, tá? Olha o doutor Eduardo Murad. Eduardo, você vai gostar disso aqui que eu te conheço. Olha isso aqui. Olha isso aqui. É um gloss com espelho e luz. Olha isso. É muito legal. Adoro quando tem médicos e amigos na live e prescritores que eu conheço, que eu visitei já. Acho muito legal. Não, total. E aí, isso Esse aí é gloss uma aqui, percepção de valor. deixa eu só complementar. Esse gloss aqui, eu comprei numa farmácia de manipulação. Eu estava ontem dando aula lá por essa farmácia. Se chama Única. Depois, se vocês quiserem jogar no próprio Instagram, para vocês fuçarem. Tem farmácias de manipulação muito incríveis no Brasil. E essa é uma. Nossa, muito, muito incrível. Eu fiquei apavorada com a tal da farmácia. Ô, Renan, eu nunca tinha visto tanta embalagem magistral fora de um stand da Consulfarma. Nunca. Eu achei uma loucura a quantidade de coisa que tinha lá. Era pra mim tipo uma Disney, sabe? Fiquei bem louca. E comprei um monte de coisa. Olha que eu ganho um monte de coisa, que vocês sabem disso. Tenho acesso a farmácias incríveis, moro em São Paulo, né? E eu fui numa farmácia maravilhosa, numa cidade do interior, que tem um conceito muito legal de tratamento e personalização e contato direto com o cliente. E eu recomendo que vocês fossem ela, tá? Chama Única. A Aline tá aqui. Ela é a proprietária que pôs os coraçõezinhos ali, ó. Doutor Eduardo me mandou um beijo, beijo, amigo. Saudades. É isso, galera. Eu quero falar um pouco para vocês. Ó, falaram que na Vepacom também tem essa embalagem, tá? Eu quero falar um pouquinho amanhã para vocês dessa questão de adesão, possibilidade. Tem um monte de coisa que tá passando pela minha cabeça. Hoje no aeroporto eu tive 2 insights. Teve esse das embalagens que eu quero produzir um vídeo e teve mais coisa também assim dessa questão bem empreendedorismo. Porque a gente muitas vezes, Renan, olha para os outros mercados e acha eles incríveis e esquece do tamanho de nível de personalização que a gente consegue entregar dentro de casa se a gente se organizar para isso, tá? E para entregar isso, a gente precisa de pessoas produzindo conteúdo na internet mostrando que isso existe, para despertar o desejo. Amanhã eu vou contar o que precisa pra gente chegar nesse nível de personalização. Senão eu começo outra live agora mesmo. O Renan vai ficar louco comigo, já faz 1h20 que a gente tá em live. É isso. A gente precisa jantar, né? Então, é isso, gente. Gratidão a quem está aqui. Então, amanhã, meio-dia, tá? Amanhã vai ser meio-dia. Caso você não possa estar ao vivo, que ao vivo é sempre melhor, né? Mas caso você não possa, tudo bem, depois a gente vai postar live tanto no Instagram quanto no YouTube. E é isso. Beijo pra vocês. Renan, até amanhã. O nome da live de amanhã é Personalização fora da teoria. Personalização na prática. Tá bom? É isso. Maravilha, então. Beleza. Beijo, galera. Boa noite. Beijos magistrais.